Salve Roma! Estamos mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. Esse mês de agosto que passou foi um mês repleto de bênçãos. Estivemos lá em São Paulo, em São José do Rio Preto, um evento maravilhoso, muita gente e muitos pregadores nos acolheram de forma maravilhosa. Lucas, a sua noiva Deusa, que trabalham lá para a paróquia, fazem um trabalho maravilhoso e nos acolheram de forma esplêndida. E anteontem eu estive em Gravatá, no evento da Canção Nova, que foi um evento maravilhoso. Lá em Gravatá com o padre Erasmo Deodato, que é um ex-adventista. Ele foi protestante durante 10 anos e hoje é sacerdote da Igreja de Deus. Foi um evento maravilhoso da Canção Nova, nos acolheram maravilhosamente. E o evento foi muito divulgado, muito bem organizado. Estão todos de parabéns. E hoje, o programa Em Defesa da Fé vai falar sobre um tema muito importante para a igreja. O celibato. Tanto o celibato sacerdotal, como o celibato das freiras. A Igreja Católica, ela sempre pregou que o sacerdote deve ter um coração indiviso. Vamos entender o que é isso. Aqui no Catecismo da Igreja, número 915 e 916, está assim, ó. Os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. A perfeição da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, comporta para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. E a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela Igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima, que se radica no batismo e se dedica totalmente a Deus. Por que a igreja, sendo a igreja a dispensária da verdade, aquela que une a tradição e a escritura, por que a igreja prega isso? Porque ela nos ensina dessa forma. Porque assim está nas escrituras. Só o celibatário pode viver para Deus de forma integral. Foi assim que nos ensinou São Paulo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, é um capítulo que nos exorta em relação ao chamado, tanto o chamado matrimonial como o chamado ao celibato. Vamos lá, ao que São Paulo diz. 1 Coríntios 7, versículo 32 e 33. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor, e de modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo, e do modo de agradar à esposa. Então, só o solteiro pode viver totalmente para Deus. Isso é uma coisa até lógica. Porque o casado ele tem uma família. Família tem mulher, tem menino. Menina adoece, mulher adoece. Então o cara não pode ter uma vida totalmente direcionada a Deus. O coração dele, ele divide. Ele outrora vive para Deus e outrora para a família. O que é que Paulo diz aqui? Que quem não tem esposa cuida das coisas do Senhor. Interessante. É o que o catecismo fala. O celibato por causa do reino. O líder pastoral, o líder sacerdote, lembrando que só se pastoreia a igreja quem for sacerdote. Tem que ter uma unção sacerdotal. Como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, né? Se alguém está enfermo, chamem os sacerdotes da igreja. Então, o que é que a igreja diz? É a questão do coração indiviso. Que o celibatário ele vive totalmente para o reino. Isso é o que nosso Senhor Jesus ensinou. Né? Lá em Mateus 19, versículo 12, Jesus diz: tem homens que se fizeram incapazes do casamento
por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Essa tradução está na Bíblia CNBB, que está muito boa, essa passagem de São Mateus, na tradução da CNBB. Há homens que se fizeram incapazes do casamento por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Vamos ver aqui, essa passagem, né, em outras Bíblias já o termo eunuco, o que a gente chama de os eunucos do reino. Né, os que se fizeram eunucos. Tem num documento Sacra Virginitas, diz assim: daqui que o magistério da igreja tenha declarado a superioridade do estado de virgindade por amor do reino dos céus sobre o estado matrimonial. E também no Concílio Vaticano II diz assim, ó: a santidade da igreja é também especialmente favorecida pelos múltiplos conselhos que o Senhor propõe no Evangelho aos seus discípulos. Entre eles, sobressai o de, com o coração mais facilmente indiviso, se consagrarem só a Deus na virgindade ou no celibato. Dom da graça divina que o Pai concede a alguns. O sumo pastor celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era celibatário, né? Então, convém que o sacerdote, por estar no ministério, né, na ordem de Melquisedeque, que é a mesma ordem sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, convém que o sacerdote seja celibatário, né, imitador de Cristo. O próprio Jesus, lembramos daquela passagem do lava-pés, lá em João 13, né, quando termina aquela sessão que antecede o período pascual, né, que é o começo do período pascual. Aquela passagem lá de João 13, no final, em João 13, versículo 15, Jesus diz: eu vos darei o exemplo para que façais como eu fiz. Então convém que o sacerdote seja imitador de Cristo. Então, as pessoas dizem que são imitadores de Cristo, né? Apegados à riqueza, com soberba, são imitadores de Cristo casado, é muito difícil. Para imitar Cristo na sua essência é necessário o celibato, a pobreza e a obediência. Nós casados podemos imitar Cristo, mas não com a integralidade que um celibatário imita. O próprio São Paulo, quando ele está falando do celibato, ele diz assim, ó, 1 Coríntios 7, versículo 7. São Paulo diz assim: quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular. Um deste modo, outro daquele modo. Ou seja, Paulo diz que quisera que todos os homens fossem também celibatários como ele, mas lógico que vai ter homens com chamados para o matrimônio. E aí, vai por isso que é necessário para que se prolifere mais pessoas, mais cristãos, né? Que a população cresça e a cristandade aumente, né? Mas tem homens que não, tem homens que eles são chamados para morrer virgem mesmo, por causa do reino dos céus. Nós temos a vocação para o matrimônio, mas outros para o celibato, que é totalmente importante. Eu sempre digo que quem é contra o celibato, ser contra o celibato é uma ação altamente diabólica. Tanto as seitas protestantes como alguns ortodoxos e algumas outras comunidades eclesiais que se prontificam contra o celibato estão sob ação diabólica. Porque não pode ser contra algo que aponta para o alto. O celibato é apontar para o alto, é apontar para o reino. É muito difícil. Então, os vocacionados, eles procuram ser imitadores de Cristo. Olha que interessante, minha gente. No livro do Apocalipse, mostra que Jesus anda repleto de santos, para onde vai. E diz assim, ó, Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, e eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá.
Então, essa imitação de Cristo que os santos fazem é uma visão de reino. Olha que coisa, essa visão de reino. São Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, aconselha as pessoas a o imitarem. Aconselha as pessoas a o imitarem. Porque ele, sendo imitador de Cristo, as pessoas devem imitá-lo. Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo. São Paulo, sendo celibatário, ele acha que convém as pessoas o imitar. Então, como a gente viu em Apocalipse 14, versículo 4, os que acompanham Cristo na glória foram santos que morreram virgens, né? E vão com Cristo para onde Cristo for. Não se contaminaram com mulheres, são virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Uma coisa bem interessante sobre a questão da devoção dos santos. Uma das grandes particularidades da verdadeira devoção aos santos não é só pedir a intercessão do santo, mas é a imitação do santo. A imitação dos passos do santo. Olha que Hebreus 6, versículo 12 diz: para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Então, ser imitadores dos que estão lá. Né? E dentre os santos da igreja tem vários santos celibatários. Eu queria lembrar de um santo, de um beato da igreja, que não é muito conhecido. Chama-se Louis Martin. Louis Martin foi um beato, foi casado, mas foi pai de 9 filhos. Dos 9, 4 morreram prematuramente, e as 5 filhas que permaneceram vivas seguiram o celibato e morreram virgens. As 5 se entregaram ao reino para ser esposas de Cristo. Louis Martin foi um grande educador. Ele guardou as 5 filhas para Jesus. E uma delas é muito conhecida, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, que segundo São Pio X é a maior de todos os santos modernos. Louis Martin, ele é um santo bem-aventurado. Segundo São Paulo, ele fez uma vida paternal de bem-aventurança. Olha o que São Paulo diz em relação aos pais que educam as filhas para viver o celibato. 1 Coríntios 37 ao 38. Aquele que tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa a sua filha faz bem. E aquele que não a casa faz ainda melhor. Belíssima exortação, né, de São Paulo. Então, um beato como Louis Martin, que educou 5 filhas para o celibato, ele é um bem-aventurado, segundo as Escrituras, né? São Paulo deixa claro essa admoestação, essa exortação de como é importante educar os filhos para o celibato. No próximo bloco, o programa Em Defesa da Fé vai falar mais sobre o celibato segundo as Escrituras. Até o próximo bloco. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer.
entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Estamos aqui de volta com o programa Em Defesa da Fé. Falar um pouco mais sobre o celibato. A gente estava falando sobre o celibato e a gente focou bastante no capítulo 7 de 1 Coríntios. Né? São Paulo, no capítulo 7, ele faz uma exortação sobre o celibato. A questão do celibato das mulheres também. Ele também fala lá em 1 Coríntios 7:34. A mulher solteira ou a virgem, aquela que não é casada, cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Da mesma forma, ele fala que a mulher casada, ela vai viver para o marido. Isso é lógico. Do mesmo jeito o homem casado vive para a esposa. Só o solteiro ele pode viver uma vida totalmente voltada para as coisas do alto. Por isso que o sacerdote tem que ser celibatário. Lá em 1 Coríntios 7, 33 e 34. Quem tem esposa cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. E fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas no corpo e do espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo e procura como agradar ao marido. A freira, a celibatária, ela é esposa de Cristo. Muitos conhecem a história da beata Chiara Lucia Badano, beata italiana Chiara Lucia Badano. Ela pediu para a mãe, antes de morrer, ela teve um câncer, ela pediu para que a vestissem de noiva, porque ela ia se encontrar com seu esposo. Quando Santa Teresinha foi para um convento, a irmã dela disse, ele está lhe esperando aqui. Então, as freiras são esposas de Jesus Cristo. Por isso a importância do celibato, a importância do uso do hábito também, para mostrar uma castidade também por fora, né? Mostrar para expor, né? dar exemplo de reino, exemplo de serviência a Cristo, para serem vistas como esposa do Cordeiro. Né? Olha aqui, quando São Paulo escreve a carta aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 2, ele diz, desposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Então, a virgindade, a castidade, é um dom, uma vocação, um chamado, né? E existe um voto. O voto é muito sério. A pessoa que faz um voto, ela tem a obrigação de cumpri-lo. Vamos ver aqui. Os votos segundo a Bíblia. Independente de qual seja o voto, a pessoa tem a obrigação de cumprir. Números 30, versículo 3. Vamos entender a obrigatoriedade de se cumprir um voto que se faz. Vamos lá, Números 30, do 3 ao 5. Se um homem fizer um voto a Javé, ou se obrigar por juramento a uma promessa formal, não violará a sua palavra. Tudo aquilo que sair da sua boca executará. Se uma mulher fizer um voto a Javé, ou se obrigar a uma promessa formal, ainda que jovem, e morando na casa do seu pai, e se este, conhecendo o seu voto ou a promessa que fez, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Então, quem faz um voto está obrigado a cumprir. Aí a gente vê a questão da reforma, como foi diabólica. A reforma ela já inicia quebrando um voto com Deus. Lutero, ele tinha voto de castidade, era sacerdote, e casou com uma freira que tinha voto de castidade também, Catarina de Borá. Então, a reforma ela já inicia com uma quebra de voto com Deus, com um rompimento com Deus. Rompe o anel da aliança. Então,
Como a gente vê em Números 30, versículo 3 ao 5, quem faz um voto com Deus está obrigado a cumprir. Até votos simples. Até votos simples o cristão é obrigado a cumprir. Promessas simples. Quanto mais uma coisa séria como uma vida consagrada à castidade e ao celibato. Vamos ver aqui em Atos 18, São Paulo faz um voto muito simples. E ele cumpre. São Paulo faz uma promessa aqui, ó. E paga a promessa. Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias, depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Cencreia por causa de uma promessa. Então a promessa de Paulo aqui, em Atos 18, foi uma promessa simples, raspar a cabeça, mas ele cumpriu. Imagine um voto sério como o celibato. Então, para você ver como a reforma foi algo diabólico. Ela já se inicia com uma junção de um casal que tinha um voto de celibato, ou seja, uma quebra, um rompimento com Deus. A reforma nada mais foi que um rompimento com Deus. Não tem como pastorear sem ser celibatário. O próprio Pedro teve que viver o celibato. O próprio Pedro abandonou tudo, esposa, filhos, para viver o celibato. Os protestantes chegam e dizem, Pedro tinha sogra. Pedro tinha sogra no começo do ministério, onde Jesus estava pregando em Jerusalém. Foi depois de ressurreto que Jesus mandou Pedro pastorear, lá em João 21, do 15 ao 17. E Pedro viveu o celibato. O próprio Cristo mandou seguir o celibato. Vamos ver aqui, em Lucas 18, do 28 ao 30. Disse então Pedro, eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhe disse, em verdade eu vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino dos céus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro, a vida eterna. Os protestantes usam essa passagem para promover o divórcio e a segunda união. Usam tendenciosamente e erroneamente essa passagem. Aqui Jesus falou especificamente para Pedro. O diálogo era entre ele e Pedro apenas. Disse então Pedro, deixemos nossos bens e te seguimos? Jesus lhes disse, em verdade eu vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna. Foi para a pergunta de Pedro, tanto que quando Pedro escreve as epístolas, ele já estando em Roma, ele não cita mais esposa. Ele não cita a esposa dele. Jesus não estava promovendo segunda união, porque Jesus é contra o divórcio. Pode olhar lá, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do 1 ao 12. Jesus abomina o divórcio. Ele diz o que Deus uniu, o homem não separe. Que foi exclusivamente para Pedro. E aqui também não tinha instituído o matrimônio da igreja ainda. Só surge depois do Calvário. Então, não tem como haver um pastoreio sem o celibato. Não tem como. Olha, eu experimentei isso na pele. Quando eu era solteiro, eu tinha um projeto que eu ajudava numa clínica e tinha mais de 40 meninos de rua, ex-dependentes químicos, e eu conseguia administrar, ajudar, ir lá, fazer estudo bíblico. Depois que eu casei e tive menino, não pude mais. Fica mais difícil. Quando eu vou para uma missão, tem que levar menino e mulher. Porque com família não dá para viver integralmente para o reino. Você vive também para o reino, mas não de forma integral. Menina adoece, mulher também. Né? Vamos ver aqui, outra tática protestante que foi usada para ir contra o celibato. Essa aqui é uma tática bem astuta deles. Mas a gente tem que fazer desmoronar aqui, cair por terra. 1 Timóteo 3:1 diz assim, quem aspira ao episcopado, está falando para quem aspira ao episcopado. Versículo 2 diz, porque o bispo tem um dever de ser irrepreensível, casado uma só vez. Aí eles ficam casados uma só vez. Está vendo? O bispo é para ser casado. Sendo que aqui está se referindo especificamente a bispo, a quem vai aspirar
ao episcopado e é viúvo, para que não case de novo. É especificamente aos viúvos. Vamos provar? Na mesma carta de São Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 5, versículo 9, ele usa a mesma expressão, casado uma só vez, que ao pé da letra é marido de uma só mulher e para as mulheres, mulher de um só homem. Ou seja, São Paulo exortava para que os viúvos e viúvas não casassem. E aqui ele estava falando para aqueles que aspiram o episcopado, para que não casem, porque sejam lembrados sempre como homem de uma só mulher, mulher de um só marido. Ah, aquela senhora, aquele senhor, ele teve um cônjuge só a vida toda. E especificamente para os viúvos, e a gente vai provar agora. São Paulo usa a mesma expressão e ele especifica que é para as viúvas. 1 Timóteo 5, versículo 9, ele diz, uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas. Aí ele diz, se tiver sido esposa de um só marido. E lá para os que aspiram a ser bispos, ele disse, maridos de uma só esposa. Ou seja, para que não casem de novo. Olha que interessante, como é o mesmo termo. Para os bispos ele usou, esse unios uxores viram, marido de uma só mulher. E para as viúvas usou, fueret unios viri uxor, mulher de um só homem. Ou seja, usou a mesma expressão, sendo que no gênero feminino. Então na Bíblia Vulgata também não deixa brecha. Né? Ele usa uma expressão, marido de uma só mulher, para que o viúvo não case, já que ele vai aspirar o episcopado. Tanto é que não seria contraditório. Porque aqui, logo depois que ele diz isso para os que aspiram a ser bispos, logo depois, um capítulo depois, em 1 Timóteo 4,12, São Paulo diz que a castidade é um modelo. Torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Então São Paulo deixa bem claro aqui. Aí essa é uma das táticas usadas, né, para ir contra o celibato. Né? Os bispos, e os padres, eles são pais de fé. Eles têm filhos espirituais, que são os fiéis. Como São Paulo diz ali, 1 Coríntios 4, 14 e 15, né? Com efeito, ainda que tivesses 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus. Por isso os apóstolos eram chamados de padres, porque eles chamavam os fiéis de filhinhos. São João, lá em 1 João 2,1, chama os fiéis de filhinhos. São Pedro, sendo papa, ou seja, sendo um padre que exortava os outros padres, que estava acima dos outros padres na hierarquia da igreja, chamava até Marcos evangelista de filho. Em 1 Pedro 5,13, ele chama Marcos evangelista de filho. E São Paulo também chamava os fiéis de filhinhos. Até quando ele fala com Filemon sobre Onésimo, lá em Filemon 1,10, ele diz, venho suplicar-te em favor deste meu filho, que gerei na prisão, Onésimo. Então é isso. Os padres são pais espirituais. Os filhos dos padres são os fiéis. Minha gente, o programa em defesa da fé do mês que vem vai falar sobre Eucaristia na íntegra. Vamos mostrar tudo aqui, provando biblicamente a Santa Eucaristia. E o livro O Filho em Defesa da Mãe, você pode encontrar na Martiria, da editora Martiria, né? www.martiria.com.br www.martiria.com.br Martiria é com TY. O Filho em Defesa da Mãe defende todos os dogmas marianos e defende Nossa Senhora de todos os ataques protestantes, provando biblicamente tudo o que a igreja diz sobre Nossa Mãe Bendita. Você encontra também nas lojas Loyola
A mesma loja da editora do Catecismo você encontra também na internet em algumas lojas Loyola, em São Paulo e algumas capitais desse Brasil. Então, até a semana que vem, falando sobre Eucaristia, no programa Em Defesa da Fé.